Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 3 de janeiro, sexta-feira. Deus te abençoe neste dia. Estamos lendo aqui Salmos 86, 13. É um salmo do rei Davi. Perdão, é isso mesmo, Salmo do rei Davi. É uma oração do rei Davi e ele está exaltando a Deus. Aliás, as palavras que ele descreve, entre aspas, fala a respeito de Deus, da bondade de Deus e tudo mais. É muito bonito, né? Que hinos pudessem ser feitos em cima deste texto, porque é muito bonito, de fato. Mas ele está falando a respeito do perigo de morrer, e morte aqui, morte física. Por que que eu sei disso? Porque verso 7 ele diz: No dia do perigo clamo a ti, porque tu me responde. Ele está descrevendo toda essa situação de perigo de morte. Então, quando a gente lê o verso posterior, esse aqui, fica claro. Ele diz: Ó Deus, os arrogantes se levantam contra a minha pessoa, um bando de prepotentes atenta contra a minha vida. Gente que não faz caso de ti. Percebe que ele está falando dessa gente que trata ele com ódio, dessa gente que quer matá-lo. Ele é um rei, Davi teve inimigos de Israel, né, outros povos, outras etnias, teve inimigos dentro de Israel. Quem já leu a história recorda, e inimigos, infelizmente, até dentro da sua própria casa, né? Então, Davi está fazendo referência a um grupo destes aqui, né? E dependendo do momento, o ódio era mais explícito. Em outros momentos era mais velado, mas que ele tinha muitos inimigos é fato. Davi está pedindo isso. Bom, na nossa experiência, pensando em aplicar isso na nossa vida, dificilmente eu pelo menos nunca tive uma ameaça de morte. Eu vou te matar, tal. No máximo, é aquelas ameaças de criança contra criança. Vou te pegar na saída da escola, esse tipo de coisa. Mas risco de morte, dificilmente todos têm essa experiência. Mas a palavra de Deus está aqui, a gente precisa aplicar de alguma forma. Eu acho bonito, ainda que já entendi que o significado de poderes, no plural, poderes da morte, está falando das profundezas da morte, ou como a Bíblia traduz, o lugar dos mortos, o Seol, né? É disso aí que Davi está falando. Teu amor é tão generoso para comigo que livraste minha alma do Seol, ou seja, de ir para o lugar dos mortos. Ou seja, o Senhor me deu livramento, o Senhor me livrou de morrer. É isso que Davi está falando. Mas quando eu penso na generosidade e amor de Deus na vida da igreja, eu, você, eu penso que a gente também foi livre, a nossa alma, né, foi livre dos poderes da morte. Morte física já não é mais disso que estou falando, mas das implicações desse status quo, né? Ou seja, das modalidades, das implicações, das derivações da morte. Osmar, você está ficando doido? Não, são palavras de Jesus, inclusive, né? Que diz que aquele que crê no Senhor é transportado da morte para a vida, né? Ah, então a gente entende que morte é a condição do não salvo, do não liberto, e vida é a vida em Jesus.
que, que é a chamada vida abundante, a vida com Deus. Eu lembro, a minha mãe sempre teve umas falas muito interessantes. Então, determinadas narrativas, quando chegavam aos seus ouvidos, e as pessoas falavam assim, coisas da vida. E minha mãe replicava, ela dizia assim, não são coisas da vida, são coisas da morte, né? E a minha mãe tinha essa sabedoria e eu já entendia, mesmo criança eu já entendia. Coisas da morte. Tem muito papo no meio do povo que é papo de morte, né? De quem está morto, de quem não tem vida em Cristo Jesus. E tem muitas sensações e muitas percepções apenas da morte. É morte que enxerga só morte. Sai da morte para a morte e fica neste ciclo de morte o tempo todo, não enxergando a verdadeira vida, né? Não entendendo que muito do sofrimento é por, por causa deste estado espiritual, né? E quando o Senhor nos transporta da morte para a vida, todas essas, repito, sensações, percepções, mudanças de lugares, todas elas passam a ser para a vida. Então, nosso papo não é de morte, né? E eu não estou falando de pessimismo e positivismo, esse tipo de conversa, não é disso que eu estou falando. Não é aquela fala animada, né? Porque esse ânimo de fala, de gesto tal, nem sempre significa avivamento, nem sempre significa que está vivificado. E a gente também não pode confundir uma igreja avivada com uma igreja descontraída, né? É diferente de uma igreja que assim, é leve. Não, isso não é avivamento. Ela é apenas alegrinha, né? Então, a gente pensa nestas coisas e, e eu lembro, acho que um exemplo muito bom é, como eu falei de sensação, de percepção, de entendimento, entendimento estou falando agora, né? Entendimento de morte, compreensão da morte, quer dizer que a pessoa só vai até onde a morte revela. Então ela fica naquela bolha, uma bolha de morte. De quem que eu estou querendo lembrar aqui? Dos dois discípulos no caminho de Emaús. Eles, a respeito de Jesus, era tudo finito, né? Eles acharam que a esperança tinha acabado, ele foi bom, foi né, assim e tal, mas agora acabou, porque a morte fez o corte, acabou. Quando eles pensaram isso aí, eles estavam tristes. Mas aí vem Jesus, que é a vida, né? Encontra com eles e começa a lhes dar percepções, sensações, entendimento da vida a partir da palavra. Então, o Senhor Jesus foi discorrendo sobre o Messias nos salmos, nos profetas, e é a palavra que trouxe vida. Não preciso dizer mais nada. O que quebra o ciclo de percepção de morte, de fala de morte? É a palavra da vida, são as escrituras. Então, quando você quiser sair, porque pensa em garras, tentáculos, né? Que segura a gente num pensamento que não é o da vida, que não é o de Jesus, né? Que não é do céu. Quando estiver preso nisso aí, lembra que o Senhor é amoroso e generoso o suficiente para nos livrar destes poderes de morte,
Deus te abençoe a pensar em Jesus na adoração, na oração, mas, sobretudo, cortar, né, essa intervenção de morte que às vezes quer nos pegar com a palavra da vida. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, graças te damos pela vida que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque fomos transportados da morte para a vida e hoje temos vida abundante em Jesus. Te louvamos por isso. Peço a tua bênção a todos os meus irmãos. Oro no nome da vida